Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor, sempre esperando que os irmãos estejam bem, estejam na paz e agradecendo sempre a Deus por nos dar esta oportunidade de a gente estar passando essas palavras diárias, essas palavras de edificação, essas palavras de ensinamento, para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa meditar a palavra do Senhor a todos os dias e passar para os irmãos, para junto conosco a gente estudar um pouquinho a palavra do Senhor. A palavra escolhida hoje se encontra no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus, nessa palavra que Ele nos entrega nesta manhã, palavras do livro do profeta Abacuque. Abacuque, um profeta que viveu na época dos caldeus, mais ou menos 650 anos antes de Cristo, sofria as perseguições dos caldeus, que era o povo que dominava, o povo dominante, e sofria com essa perseguição desse inimigo implacável, desse inimigo forte, desse inimigo que estava prestes a destruir toda a nação de Judá. Então esse capítulo, ele é bem curto, ele tem apenas três capítulos, né? E onde a gente vê o profeta Abacuque bastante preocupado, bastante dependente da vontade e das mãos do Senhor para passar por esses momentos terríveis, momentos tristes que eles viviam. Então, na divisão desse livro, né, são 3 capítulos. No primeiro capítulo, a gente vê toda a aflição do profeta, né, que entrega a Deus o seu pedido, as suas orações, o seu clamor, né, vendo que o fim está próximo, que pelas mãos dos homens, pelas suas mãos, eles não conseguirão alcançar vitória, e aquele povo cercando, aquele povo perseguindo o povo de Deus. E a gente vê a agonia, a tristeza de Abacuque em clamar a Deus, esperando um rápido agir do Senhor. Mas o profeta, ele sabia disso, que o povo de Deus estava em pecado, estava numa condição de pecado, estava numa condição de iniquidades, e o profeta via que os seus ensinamentos, ele levando a palavra do Senhor, né? Mas ele estava vendo que não estava adiantando.
ele precisaria sim de um agir rápido de Deus, de um agir pronto de Deus. E é o que ele esperava. E às vezes o que a gente espera também, um agir muito rápido do nosso Deus. Mas Deus, ele age no seu tempo, ele age do seu modo, né? E a gente vê nesse primeiro capítulo o desespero, até a indignação do profeta. E no segundo capítulo já existe uma resposta de Deus, explicando todos os porquês, explicando tudo o que ele achava, demonstrando a Abacuque todos as falhas, né? Então ele diz aqui que o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ler correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. A justiça de Deus, a justiça do nosso Senhor, as mãos do Senhor iriam vir na hora certa, na hora correta, na hora justa, na hora realmente, na hora de Deus. E ali Deus mostra que aqueles perseguidores seriam realmente castigados no tempo de Deus, no tempo do nosso Deus, no tempo em que Deus já havia determinado, não no tempo do homem, não no tempo que o profeta desejava, mas no tempo realmente, no tempo de Deus. Abacuque, ouvindo as palavras de Deus, ele no capítulo 3º, no último capítulo desse livro, ele faz uma oração a Deus. Ele faz uma oração contando que ele realmente tinha ouvido a voz do Senhor. Ele diz assim: ouvi o Senhor a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. E ele demonstra que a Deus tudo que ocorreu, tudo que veio, o que aconteceu nessa oração, e ele se justifica, ele tenta justificar, ele tenta interceder a Deus pelo seu povo. Ele intercede a Deus que o Senhor dê esse livramento, dê esta ajuda para aquele povo que estava sendo perseguido, humilhado, que estava prestes a ser derrotado, estava prestes a serem mortos, né? Então a gente vê que o Senhor nosso Deus, ele tem o tempo exato, o tempo certo para agir, para fazer com que a gente saiba quanto o nosso Deus, ele é poderoso, quanto o nosso Deus, ele é justo, quanto o nosso Deus é misericordioso. E Abacuque sente aquilo no coração. Ele não clamava a Deus, ele testifica que servia a um Deus, não por causa das dádivas, não por causa das bênçãos, mas porque o Senhor era Deus, né? E ele proclama com confiança, né, essa verdadeira vitória, né, dos que vivem pela fé em Deus. E nesse versículo que nós lemos, dá para a gente ver bem, né, que ele diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que a oliveira minta, que os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e os currais não hajam vacas, né? Uma situação bem difícil. Ele exaltaria o Deus ele diz, da minha salvação, né?
o Deus da nossa salvação, né? Diz que o Jeová, o Senhor é minha força, né? E me fará andar sobre as alturas, né? E me fará também caminhar com força e com vontade, porque o Senhor nosso Deus é o Deus da nossa salvação. Então, que essas palavras fiquem no coração dos irmãos, que o nosso Deus, ele age no momento certo. É só a gente também seguir o que nosso Senhor determina, andarmos na vontade de Deus, andarmos nos caminhos do Senhor. E esse nosso Senhor nos livrará. Esse Deus Altíssimo, esse Jesus que nós seguimos, nos exaltará. Porque o nosso Deus, nosso Jesus, é a nossa força e a nossa fortaleza. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. No nome do nosso Senhor Jesus.